Rotina corrida, muitos afazeres e pouco tempo para buscar a Deus? Pois é, eu te entendo e estou aqui para te provar que um pouco todo dia faz uma diferença enorme ao longo do tempo. Então hoje vou gravar o meu devocional normalzinho aqui para vocês em menos de meia hora para você fazer aí comigo em tempo real, beleza? Vai ser simples, mas cheio de profundidade. Vem comigo? Detalhe importante: esse vídeo é dedicado a todos os jovens da minha igreja que estão no propósito de ler a Bíblia pelo menos 1% do dia. E o que seria isso? Pensando no 100% do nosso dia em minutos, 1% são 15 minutos diários. Então a gente lê a Bíblia pelo menos 15 minutos e, cara, faz uma diferença enorme. Eu já tenho o hábito de ler um pouquinho mais, não é tão difícil para mim, mas eu quero mostrar para você que ainda tem um pouco de dificuldade, que dá sim para fazer isso. E se você fizer isso constantemente, diariamente, você vai ver a diferença acontecer aí dentro de você. Então você que é jovem da minha igreja, deixa um salve aí nos comentários para eu saber que você tá firme no propósito. E você que me assiste aí agora, que nem me conhece, tudo bem, não tem problema. Eu sou Camila Cristine, mais conhecida como Camis, e tô aqui para te ajudar nesse quesito tão importante que é ler a Bíblia, se aproximar de Deus. Seja muito bem-vindo ao canal. E aí eu quero que você pense aí comigo. Você tem dado pelo menos 1% do seu dia para Deus? Olha só, são só 15 minutos que você poderia fazer isso. E ó, pelo menos 1%, é quase nada, gente. Dá certo, dá pra fazer, dá pra encaixar na rotina. E eu vou te mostrar agorinha, bora? Então, simplesmente, eu geralmente começo aqui com a minha Bíblia, orando ao Senhor bem rapidamente, só para que Ele vá me direcionando no que eu vou ler. Então, eu oro aqui e começo a folhear a Bíblia até que alguma coisa salta aos meus olhos e aí eu entendo que é aquilo que o Senhor quer que eu leia naquele dia. A não ser que eu esteja seguindo um plano de leitura, mas não é o caso desse ano. Estou deixando livremente. Então, vamos orar aqui comigo e aí eu espero que Deus vá direcionar a gente, tá bom? Deus, te agradeço por esse dia, por esse momento, por poder estar compartilhando esse tempo aqui com os meus amigos, meus irmãos que me acompanham. E eu oro para que o Senhor me direcione agora naquilo que o Senhor quer que eu leia, naquilo que o Senhor quer falar comigo nesse dia, em tudo aquilo que eu preciso ouvir, entender e refletir do Senhor. Que o Senhor me direcione, fale comigo aqui nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Não é preciso muita coisa, gente, sério. Uma oração de menos de 1 minuto já vai te ajudar. Então vamos lá, ó. Vamos ver aqui alguma coisa que Deus queira dizer. É bem livre mesmo. Vou aqui só folheando, pensando num livro, em alguma coisa. Em algum momento Deus direciona. Tipo assim, vai para tal lugar. Aí eu vou, entendeu? Vou lá. Acho um livro e vou. Então tô indo aqui, ó, Novo Testamento. Vamos ver o que a gente pode ler hoje. Dei uma folheada aqui melhor então na Bíblia e o que saltou aos meus olhos hoje foi Efésios 6, a partir do versículo 10. Então eu vou lendo aqui um pouquinho com vocês. E eu já peguei também uma outra Bíblia aqui que eu tenho. Essa que eu geralmente uso é NVT, essa daqui é NTLH. Não sou super apaixonada por essa, mas ela é uma Bíblia de estudo, então tem umas coisinhas a mais aqui que eu gosto de checar, e geralmente eu vou diversificando as traduções, vou comparando. Como eu estou usando os dois celulares que eu poderia utilizar nesse momento, então eu não vou fazer isso em todas as outras versões, mas fica aí a dica então para você, quando tiver a oportunidade de usar o seu aplicativo mesmo, vai comparando várias versões, porque isso vai ajudar você a ampliar o conhecimento, o entendimento, numa palavra que você achou mais ou menos estranha, de repente na outra versão fica mais claro para você, então é ótimo. Então, peguei aqui, vamos comparar só com essa daqui hoje, tá? Então, vamos lá, ó. Efésios 6, versículo 10. Uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Só esse daqui por enquanto. Na outra, basicamente está bem parecido, na verdade. Fala para nós que estamos nos tornando cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, que dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois não estamos lutando contra seres humanos. Olha só, uma coisa diferente. Então aqui, e geralmente, né, quando a gente escuta esse versículo, eles falam, né, não estamos lutando contra carne ou sangue.
Aí, se você vai rever na outra versão, já está falando contra seres humanos. Então, se você tinha essa dificuldade de entender como assim carne ou sangue, é nós, né? Ó, carne e osso, seres humanos. Não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, autoridades e poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então, primeira das coisas aqui, vou pegar minha lapiseira. E aí eu geralmente gosto de anotar alguma coisa aqui na própria Bíblia. Eu já tinha circulado essa parte que fala: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Então eu circulei esse no, porque isso sempre realmente me chama a atenção que eu não preciso ser forte comigo mesma, sabe? Aquela pessoa que fica, não, mas fica firme, seja forte, você não tem força em você mesma, eu não tenho força em mim mesma. Eu, humana, carne e sangue aqui de mim, não aguenta. Então, eu preciso me lembrar de que eu posso sim ser forte no Senhor, de que quando Ele me orienta, né, a ficar firme, é nele. Então, se eu continuar buscando a Ele todo dia, eu vou conseguir ficar firme, porque não é por mim mesma, é nele, por Ele, com Ele, né? Então, é na força dele que eu sigo em frente, que eu luto as minhas guerras. Então, ó, vista toda a armadura de Deus, para que eu possa permanecer firme contra essas estratégias do mal. Então, às vezes, eu penso aqui, ó, quando eu leio que se eu não tô firme nessa armadura, se eu não me revisto dessa armadura diariamente, facilmente eu vou conseguir cair nas armadilhas, nas estratégias malignas contra mim. Então, se eu preciso, né, resistir a alguma tentação, alguma dificuldade que é mais complicada aqui para mim no dia a dia, eu posso vencer tudo isso, eu tenho força se eu estiver revestida dessa armadura de Deus. Então, não luto então contra seres humanos. Então, se eu ver que tem, né, seres humanos contra mim de alguma forma aí no meu dia, eu posso me lembrar que a minha luta não é contra essas pessoas, contra tudo isso que é espiritual e mal contra mim, que tenta realmente me tirar do foco, que tenta realmente tirar o meu objetivo, que é seguir a Deus, que é ficar firme no propósito, que é ser forte no Senhor e no poder dele. Não é no meu poder, não é na minha força, é no poder de Deus. Então eu já posso anotar aqui uma coisa dessa, por exemplo. E aí ele fala o que mais, ó. Mas a minha luta então é contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Lá no outro versículo vai falar que é espíritos do mal que vivem nas alturas. Então eu sempre posso me lembrar disso. Não tem a ver com o físico. Quando eu ver que o negócio está meio difícil, posso me lembrar que eu preciso lutar espiritualmente, né? E aí, versículo 13: portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas do fogo do maligno. Aqui nessa outra Bíblia, gente, tem um trecho importante que fala sobre essa palavra resistir. Diz o seguinte: resistir significa antisteme, não sei falar, é a palavra no original. E aí fala, Paulo alerta os crentes para o fato de que eles precisam resistir aos poderes da escuridão com a armadura de Deus. Antes significa contra e esteme fazer resistir. O verbo sugere opor-se vigorosamente, resistir bravamente, ficar cara a cara contra um adversário, sustentar sua base. Nos diz que com a autoridade e armas espirituais que nos foram concedidas, podemos resistir às forças do mal. O crente não pode relaxar e esquecer, porque há um adversário de verdade que procura minar e destruir o testemunho dos crentes. A armadura da fé deve sempre estar empunhada e o crente deve resistir ativamente aos ataques do adversário. Então, achei essa parte muito legal aqui que fala então que o crente não pode relaxar e esquecer que há um adversário contra ele. Então, às vezes, se você está meio, não tenho tempo, não posso, não consigo, você vai criando desculpas para estar com Deus, só que você acaba se esquecendo de que quanto menos tempo você passar aqui, ó, exposto à palavra de Deus, exposto a essa iluminação, a esse clareamento da mente com a palavra de Deus,
nos oferece, exposto a essa força que diariamente ela pode te oferecer, você fica mais suscetível às armas do mal, você fica mais suscetível a todas as armadilhas que o inimigo tem contra você, porque ele não descansa, ele não tá nem um pouco cansado. Hoje eu não vou lutar contra ele, não. Todo dia, com todas as forças, ele tá lá, tentando te destruir. Então, se você não se prepara, se você não se fortalece, se você não entende essa importância de estar aqui, junto na palavra, com Deus todo dia, vai ser mais fácil para você cair naquelas armadilhas, nas lutas que você não quer cair. Então, se você não quer cair, se expõe à palavra de Deus, fique firme e forte, busque a armadura do Senhor para a sua vida. Então ele fala, mantenha a sua posição. Será que você está mantendo essa posição aí hoje em dia? Eu fico pensando todo dia, preciso me posicionar, preciso manter a minha posição, porque senão eu não vou ficar firme e de pé, né? Ele fala aqui, resistam então ao inimigo com toda essa armadura de Deus, e então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Então não é que uma batalha não vai existir, ela existe todo dia. Você está batalhando todo dia. Às vezes você não tem toda a armadura possível e disponível e acessível para você, e aí você está batalhando já se entregando. Mas você tem que batalhar todo dia. E então, depois dessa batalha, você vai continuar de pé e firme. Quando você vai continuar de pé e firme? Tendo força no Senhor, buscando a força dele, se armando dele e de tudo que ele te oferece aqui na palavra de Deus. Então, como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Então, isso me faz pensar que eu preciso me calçar mesmo da palavra de Deus, do evangelho, das boas novas. Por onde eu for, eu levo isso. Esses são os meus calçados, a palavra de Deus. Onde quer que eu vá, eu levo essa palavra que traz paz. Onde quer que eu vou, eu estou inteiramente preparada da palavra do Senhor. Você está preparado todo dia aí, por onde você vai, no seu trabalho, você está preparado da palavra para expor isso para outras pessoas, para falar dela para quem você encontra aí no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua faculdade. Não sei onde você vai, tá preparado, você está calçando a palavra de Deus todo dia para te acompanhar ou não, né? Você tem levado essa verdade que é a palavra do Senhor como cinto, né, que te protege, couraça da justiça. Você tem buscado a justiça do Senhor na sua vida, que é muito diferente da justiça humana, pense nisso. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui nessa versão vai falar assim, levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Então, de novo, gente, como é que você consegue vencer todo tipo de dardo do maligno? Buscando ao Senhor, orando, fazendo tudo que você faz diariamente, orando e pedindo a ajuda dele. É dele que vem a força, é com ele que nós temos toda essa armadura, não é sozinho. Não é achando que com a força do seu próprio braço você vai conseguir, sabe? Versículo, então, 18 aqui na parte B dessa NVT. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Orem também por mim, peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é o meu dever. Na outra versão diz, orem sempre guiados pelo Espírito de Deus, fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo santo de Deus. Orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Antes de continuar, vou ler aqui mais um trechinho dessa Bíblia de Estudo que eu achei muito legal, só esse pedacinho aqui que diz o seguinte, Essa armadura não é somente defensiva, deve também ser utilizada de forma ofensiva contra as forças do mal. A parte principal dessa armadura divina, a oração, é o recurso básico pelo qual entramos na batalha, o propósito pelo qual estamos armados. Vestir a armadura de Deus é se preparar para a batalha. Durante essa batalha, orar a Deus nos torna armas ofensivas contra Satanás durante a batalha. Então, eu vou até
dar aqui uma destacada, porque eu achei isso muito interessante. Nós não devemos apenas estar na defensiva, mas estar na ofensiva também. Como é que a gente faz isso? Orando ao Senhor todo dia, entrando para a guerra, sabe? Entra nessa guerra aí, meu filho. Não fica só se defendendo, reagindo. Vai e vai com tudo, com o pé e tudo assim na cara do diabo. Tá tudo dando errado, mas como diz a Fabiola Mello, confunde o inimigo aí. Vai orar, bota um sorriso na cara e lembra que Deus está com você. E lembra que você tem força, e lembra que Ele te dá alegria, lembra que Ele te sustenta, lembra que Ele te ajuda. E vai na fé do Senhor, descansa o coração. Mais um descanso de buscar Deus. Esse daí não é um descanso que a gente pode ter aqui na Terra. Tem que ficar, firme e forte, batalhando, buscando, servindo e, na ofensiva contra o mal. Então, vou destacar aqui, Então, o que você poderia fazer agora é escrever aí na Bíblia, em algum cantinho, destacar, circular. Como esse pedaço aqui da minha Bíblia já estava várias coisas circuladas, nem vou anotar aí também para não perder muito tempo, mas já destaquei aqui, então já gravou na minha memória. Eu preciso estar na ofensiva também. Você poderia anotar isso daí na Bíblia, tá bom? Outra coisa que me chamou a atenção aqui, vou até circular, porque não está circulado aqui nessa. Ser persistentes na oração. Então, essa é uma coisa que eu tenho dificuldade. Eu fico sempre no sentimento de que orei uma vez, Deus já ouviu, Deus já sabe, não precisa ficar orando todo dia. Mas, em muitas questões, nós precisamos persistir, orar e orar e orar, até pelo menos você ter uma resposta de Deus. E a resposta não é que Ele vai fazer, é realmente Ele responder. Às vezes Ele vai te falar, não vou fazer, Camila. Não quero te dar, não é o momento, você não precisa disso, minha graça te basta, sabe? Até que eu tenha uma resposta mesmo, até que Deus diga alguma coisa, até que eu entenda algo sobre aquilo, eu devo persistir mais na minha oração. Então, essa é uma coisa, um ponto que eu sempre preciso me lembrar. Persiste na oração, persiste. Vai interceder por alguém? Intercede, 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 até você saber que alguma coisa aconteceu. Se você não sabe, continue intercedendo, continua persistindo. Deus pede da gente persistência e muitas vezes a gente cansa, a gente desiste daquela pessoa que a gente quer muito que, comece a servir a Deus, mas você fala, isso aí não tem jeito. Ou então aquela situação difícil, um milagre aí que você espera na sua vida, você fica, meio desanimado. Não, tá falando aqui, não desanimem, persistam, continuem, não percam o foco, sabe? Então, essa é uma coisa importante para mim hoje. Não posso perder o foco, não posso deixar de persistir. Última coisa aqui interessante sobre esse texto é que Paulo, que está escrevendo a carta, ele diz aqui então para o pessoal orar por ele e ele pede a Deus que dê somente forças a ele, sabedoria para como ele deve falar com as pessoas. Então, nesse momento ele fala: estou preso em correntes. Então, essa é uma coisa interessante para mim, porque se eu tô presa, se eu tô numa situação difícil, eu não vou simplesmente pedir para as pessoas, isso tô falando de mim, Camila Humana aqui. Eu não vou pedir para as pessoas, orem por mim para que eu tenha forças, orem por mim para que eu tenha sabedoria de como falar. Não, a primeira coisa que passaria na minha cabeça é: orem por mim para que eu saia dessa prisão, orem por mim para que eu não esteja mais presa em correntes. Mas olha essa oração de Paulo, um crente maduro no Senhor. Ele foi preso porque ele estava falando de Deus e ele não está muito ligando para isso, Nessa carta ele nos orienta a ser firme, forte, persistente na oração. E em nenhum momento ele fala assim: orem para que eu saia daqui, orem para que eu, pare de sofrer. Não, ele fala: para que eu seja firme, para que eu seja forte, para que eu continue e que eu continue a anunciar essa mensagem do Evangelho como embaixador de Deus. Então ele está lá preso por anunciar a mensagem e ele só quer força para continuar anunciando a mensagem. Isso é demais para mim, cara. Isso é muito desafiador para minha mente humana pequena que só quer ser livre, de todos os meus problemas, de todas as minhas dificuldades. Então isso me chama a atenção que eu preciso entender que às vezes sim, eu vou ter dificuldades, eu vou ter problemas. E Deus não quer exatamente me tirar daquele problema. Ele quer me ensinar no meio daquele problema. Ele quer me ensinar a ser uma embaixadora dele por onde eu for. Então, se o problema da sua vida hoje é lá no seu trabalho, nas coisas difíceis que tem te acontecido ali, e parece que não é o momento de você sair daquela situação, Deus pediu para você esperar, sei lá. Pede então para Deus força,
para te fazer um embaixador dele lá na onde você tá. O embaixador é o quê? Uma pessoa que representa o país de origem. Qual é o seu país de origem? O céu. Você está representando o céu aí para onde você vai? Pensa nisso e represente o Senhor com todas as forças que Ele vai te dar, sabe? Ore para que Deus te oriente, te direcione no que você tem a fazer, em como você tenha que fazer alguma coisa aí na sua vida, sabe? Ore por isso, peça a Deus direção para que você seja um bom embaixador, um bom representante dos céus por onde você vai, né? E peça ao Senhor que te dê forças, que te dê coragem, e não só apenas que Ele fique te livrando de tudo que acontece de ruim na sua vida. Porque sim, coisas ruins acontecem com pessoas boas, com crentes, acontece. Mas ele falou que tenha um bom ânimo, então pede ânimo para Deus aí nesse dia. Pede força, pede coragem, busca disposição no Senhor que Ele vai te dar. E aí, então, vou terminar esse momento aqui de uma oração, vou orar com vocês e depois eu vou fazer a minha parte de interceder, né? Eu geralmente gosto de interceder andando aqui pela minha casa, então eu vou mostrar um pouquinho para vocês como eu faria, né, esse último momento, que aí eu geralmente intercedo e canto um pouquinho para Deus aqui. Não vou mostrar tudo porque vai ficar uma eternidade, porque intercessões são íntimas, não é mesmo? Mas vou aqui orar com vocês esse pedacinho em cima dessa palavra, então é uma dica que eu sempre oriento aí a vocês fazerem, e vou deixar aí nos cards também, como eu já fiz isso em outras passagens, orar a palavra de Deus. Então eu vou colocando aqui as coisas que eu aprendi nesse dia, as coisas que me chamaram a atenção, incluo isso na minha oração. Então é isso, gente. Pensamos um pouquinho sobre o que a palavra de Deus diz, buscamos entender um pouquinho mais uma palavra ou outra, então você não precisa ficar 3 horas lá pesquisando palavra por palavra no original e não sei o que. Não, você viu uma palavra aqui que a gente entendeu, resistir, o que significa, como você pode fazer isso, já te dá uma força, já te dá um ânimo, já te faz entender algo relevante ali e pronto, é isso, sabe? Então, rapidamente eu consegui fazer isso, ó, comecei aqui às 7 horas, 5 para 7 mais ou menos, e agora aqui são 7h34, mas não daria tudo isso de tempo porque eu não estaria explicando, né? Eu já faria isso direto, então daria um pouquinho menos do que 34 minutos, daria aí realmente uma meia hora, uns 25 minutos, depende do texto que você lê, do trecho que você decidir se aprofundar, né? Ah, tô com muito pouco tempo. Se aprofunda em alguns versículos, tendo sempre, né, a base, o contexto ali geral para você não entender uma coisa isolada, criar aí uma ideia na sua cabeça de um versículo que não quer dizer o que você acha que disse, né? Então, simplesmente, se você tiver pouco tempo, essa é a dica mais importante, então. Tem pouco tempo, você não vai ler um capítulo inteiro, um livro inteiro, né? Você vai pegar só alguns versículos ali que te chamem a atenção, já faz uma busca rápida, se você não tiver certeza do que está dizendo aquele livro, né? Qual foi o propósito dele? Qual o propósito do autor aí ao escrever o livro? Por quê? Se você pega só alguns versículos e entende um negócio, pode ser que você está entendendo totalmente errado, porque não foi aquele o objetivo da pessoa que escreveu, né? Direcionada ali por Deus, mas foi alguém que escreveu, ela tinha um público-alvo, ela tinha um propósito ao escrever. Então, tendo pouco tempo, pensando só em alguns trechos, alguns versículos, vai entender um pouquinho mais só do contexto geral, para você entender corretamente. Aí sim, pega aqueles pouquinhos versículos e você vai se aprofundar neles em 20 minutos, 25 minutos. Dá para fazer isso tranquilo e eu sei que você tem pelo menos meia hora no seu dia para isso. Acorda mais cedo, dorme mais tarde, separa um tempinho no seu almoço mesmo. Você tem 1 hora de almoço no trabalho? Almoça em meia hora e nas outras meia hora aí que você tem, vai arranjar um espacinho aí no seu trabalho para buscar Deus. Gente, você tem que fazer dar certo, sabe? Uma coisa importante aí também que eu quero que você pense é que tem fases da vida que não dá mesmo para ter o devocional ideal. Então, por exemplo, ontem era dia de ir pro Pilates, então eu já saio de casa mais cedo. Eu não tenho uma manhã super mega blaster incrível aqui em casa para ficar super aprofundada aqui na palavra. Então, na minha primeira meia hora ali que eu tive, eu estudei a palavra, mas isso aí é um outro momento, né? Então, eu ignoro. No quesito devocional, eu fiquei ali, né, fazendo essa mesma coisa que eu fiz aqui com vocês. Eu li, orei, entendi um pouquinho mais de uma palavra ou outra, deu mais ou menos meia hora. Quando eu fui ver, já estava na hora de eu sair de casa. E aí, o que eu fiz? Não orei sobre aquilo, não deu tempo. Então, eu só li, entendi, fiquei meditando naquilo durante o dia,
Quando chegou a noite, foi que eu orei e que eu cantei lá para Deus, adorei a Ele no final da noite, quando eu já estava para ir dormir. Foi meio parcelado? Foi meio parcelado. Mas é o que eu podia fazer naquele momento. Então, às vezes acontece mesmo, você parcela um pouquinho. De manhã você lê, durante o dia você ora, à noite você canta, sei lá, vai dividindo aí esse tempo caso você não consiga fazer de uma vez, mas não deixe de fazer. Esse é o mais importante, tá bom? Então aí, regrinha básica para você fazer isso dar certo. Você vai ler, você vai meditar, você vai encontrar uma aplicação, uma reflexão aí para sua vida que te faça usar aquilo no seu dia a dia. Então não fica só refletindo teoricamente. Pense uma forma de fazer aquilo entrar na sua vida, na sua rotina, em quem você é, ser parte de você, isso daí que você aprendeu na Bíblia, entendeu? Depois você ora, intercede por alguém e aí você também canta ao Senhor, adora ao Senhor, louva a Deus daí da sua maneira. Não precisa nessa ordem, essa ordem que eu faço, que eu acho mais prática, tá bom? Mas não existe ordem, gente. O importante é você buscar entender a palavra de Deus, encontrar formas de aplicar isso na sua vida, adorar Ele, orar por outras pessoas também, não orar só por você, interceder por outras pessoas, por outras causas que não as suas. E é isso, certo? Então vamos orar. Senhor, eu te agradeço por esse momento, te louvo pela oportunidade de mais uma vez estar aqui diante do Senhor, exposta à sua palavra, realmente buscando entender aquilo que o Senhor tem a me dizer. Eu te agradeço pela revelação que o Senhor deu a tantos filhos teus para que pudessem escrever a tua palavra, aquilo que direciona mesmo a nossa vida, aquilo que ordena o nosso viver aqui nessa terra, aquilo que nos dá certeza de por onde ir, de como ir, do que fazer, de que maneira nós podemos resistir ao diabo, de que maneira nós podemos lutar contra tantas dificuldades, tantos dardos malignos na nossa vida diariamente. Eu te agradeço porque o Senhor não nos deixou sozinhos, não nos deixou desamparados nessa terra, mas nos deu o Espírito Santo e nos mostrou que podemos nos revestir de toda a armadura do Senhor, de que nós podemos encontrar forças no Senhor e no seu grande poder, como diz aqui. Eu oro para que o Senhor me ajude a permanecer firme contra todo tipo de estratégia do mal sobre mim, contra a minha vida, de tudo aquilo que eu faço, ouvindo o Senhor, direcionada pelo Senhor, e que o inimigo tenta fazer com que eu não faça, fazendo cachorros latirem nesse momento, por exemplo. Sabe, eu te agradeço, Deus, porque o Senhor, independente de tudo isso, me dá força e eu oro para que o Senhor me ajude a permanecer firme contra todo o mal que venha sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus familiares. Eu oro para que o Senhor me ajude a entender sempre que quando alguma coisa vier muito contra mim, eu não pense, não leve isso para o lado pessoal, achando que eu estou lutando contra pessoas, contra a carne, contra sangue. Eu nunca estou lutando contra isso, no fim das contas, é sempre contra os poderes malignos, contra todas as questões aí espirituais, e eu te peço que me ajude a lutar espiritualmente também, a jejuar mais, a orar mais, a me fortalecer no Senhor mais todos os dias, independente dos meus sentimentos, independente dos meus pensamentos, da minha preguiça, independente da minha falta de vontade, que eu siga firme no Senhor todo dia um pouquinho mais, todo dia um pouquinho mais, porque eu sei que assim eu vou estar firme no Senhor, assim eu vou continuar de pé e firme depois de uma grande batalha. Eu oro para que o Senhor me vista de toda essa armadura, me ajude a resistir o inimigo, me ajude a viver de fato com esse cinto da verdade, a me manter posicionada diante do Senhor, a me manter calçando a paz das boas novas, Deus, para levar a sua palavra por onde quer que eu for, no que quer que eu faça, no meu dia a dia, nas minhas atitudes, que isso reflita o Senhor e leve o Senhor para outras pessoas, revele o Senhor na minha vida e a verdade da tua palavra, a verdade dessas boas novas que um dia eu recebi e que tanto me fazem bem, que tanto me ajudam no meu dia a dia. Me ajude a levar isso para outras pessoas, para outros lugares, independente de onde eu esteja, que a sua palavra vá comigo, que os meus pés levem o Senhor, Deus, que revelem o país de origem que eu tenho, que não é este país aqui e nunca será nada dessa terra. Me ajude a revelar você, me ajude a ser uma embaixadora do Senhor mesmo por onde eu for, representar a minha real terra, a minha real origem que vem do Senhor, que é a minha origem e que também é o meu destino. Me ajude, Deus, a ser embaixadora do Senhor, representar o Senhor com toda sabedoria, com todo discernimento,
para louvar o teu nome de fato, para glorificar o teu nome de verdade. Me ajuda a permanecer atenta, a ser mais persistente nas minhas orações, a ser mais persistente naquilo que eu faço diante do Senhor e como eu busco ao Senhor todos os dias. Me ajude a não desanimar, não cansar, não dar bola para os meus sentimentos, para os meus pensamentos que são falhos, para não dar ouvidos ao meu próprio coração enganoso. Me ajude a simplesmente ouvir a tua voz, obedecê-la, permanecer atenta a tudo aquilo que o Senhor me diz e me orienta, Deus. Me ajude a ter forças, a ter coragem em cada dificuldade, em cada situação, que me faça me sentir presa em correntes, como Paulo estava literalmente preso quando ele escreveu isso daqui. Me ajude a permanecer firme, a continuar anunciando a tua palavra, a tua mensagem, independente da minha situação, das minhas dificuldades, dos meus problemas, que a tua palavra não saia da minha boca, que o louvor ao Senhor não saia dos meus lábios, Deus, que eu seja uma representante do Senhor nesse dia, por onde quer que eu for e no que quer que eu faça, que o Senhor esteja comigo no meu trabalho, que o Senhor me ajude nos meus estudos, que o Senhor oriente a minha vida e os meus passos em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Bora então, agora eu vou aqui interceder, dar uma andada aqui pela casa. Eu gosto de fazer isso primeiro porque me acorda, né? Então eu começo aqui muito cedo, então se eu faço isso andando, eu não perco o foco, eu, né, não dou uma cambaleada aqui de sono. E sei lá, também virou uma rotina, um hábito meu fazer isso andando, ao invés de ficar aqui o tempo todo sentado ou então ajoelhada. Mas enfim, você faz do jeito que você achar interessante, tá bom? Vou mostrar aí como é que eu faço, que basicamente é ficar rodopiando por esse espaço aqui da minha casa, que é um salão de festa. Você faz do jeito que você achar melhor, no espaço que você tiver. Pode ser que você esteja no trabalho e dentro do banheiro. Faz, gente. O importante é fazer. Não importa como exatamente. Use as condições que você tem, simplesmente faça, tá bom? Foi um grande prazer dividir esse tempo aqui com vocês e eu quero muito que você me conte se você gosta desse tipo de vídeo, porque aí eu trago mais. Se você não comentar, não curtir muito esse vídeo, eu não vou ter como saber se você gostou, então não vou fazer mais. Então, por favor, diz aí, você gostou? Você curtiu esse estilo de vídeo? Fazer comigo, pensar junto, um tempo real mesmo aqui, né? No tempo que você tem fazer isso junto aqui comigo, comenta aí que eu quero saber e só assim eu vou saber de verdade se você gostou e posso fazer mais vezes. Ok? Como vocês podem ver, eu começo com essa folhinha aí na mão, que nada mais é do que um calendário de pedidos de oração da Portas Abertas. Então eu começo orando pelos missionários, pelos cristãos perseguidos, né, em outros países, porque isso me ajuda. Eu tava falhando bastante nesses pedidos, né, nessa oração. Então, tendo ali pertinho da minha agenda, eu lembro de orar por isso. Depois eu vou orando por todo o resto, né, família, amigos, igreja, tudo que vier à mente eu vou colocando diante de Deus ali, profetizando bênçãos e tudo mais, declarando aí sobre todas essas áreas e, claro, vou cantando também, que eu gosto muito de fazer isso. Canto, danço ali, fico bem livre mesmo. Vou deixar aí algumas músicas que eu tenho ouvido bastante nos últimos dias. Elas têm embalado aí meus momentos de adoração ao Senhor. E é isso, gente. Espero que você tenha entendido o foco desse vídeo. Às vezes eu fazia esse momento no ônibus, no metrô, indo para o trabalho, mas o importante é fazer. Chorava em público? Chorava, mas eu tava ali ouvindo e recebendo de Deus. E era a melhor coisa que eu poderia fazer. Espero que você faça aí também. Um beijo grande e tchau!